Queridos, a paz do Senhor, que alegria! Estamos quase finalizando o nosso segundo trimestre de 2022 das nossas lições bíblicas de escola dominical, currículo dos jovens. Estudaremos hoje a penúltima lição, Fizemos uma trilha durante esse trimestre e aprendemos muito sobre essa dinâmica da tentação, sobretudo para que nós não caiamos em tentação. Na lição de hoje, vamos estudar uma história que é bem conhecida dos leitores da Bíblia, Ananias e Safira, que sem necessidade alguma tentaram enganar os apóstolos. Sem necessidade alguma, mentiram ao Espírito Santo. Oh, meu Deus, Ananias e Safira. Na verdade, queriam aparecer, não é? Na verdade, queriam aparecer. O que eles estavam fazendo, não estavam fazendo com um coração genuíno, com um coração aberto. Como eu disse em diversas aulas aqui, é verdade, cada um é tentado pelo diabo naquilo que é o seu ponto fraco. E Ananias e Safira, infelizmente, se deixaram levar. E sem necessidade, gente, pensa, numa situação desnecessária. Eles podiam ter vendido a casa, vendemos a casa por 300 mil reais, mas a gente vai dar só 150. Pronto, qual o problema? Ninguém era obrigado a fazer, era uma oferta. Cada um tinha que contribuir com aquilo que propôs no coração, mas eles fizeram para aparecer, achando que era bonito, queriam o louvor do povo, das pessoas, o reconhecimento da comunidade de fé local, mentiram ao Espírito Santo e tiveram oportunidade. Deus tratou de forma exemplar, matou Ananias e matou Safira. Às vezes a gente pode falar, mas puxa vida, mas Deus matou só por causa disso. Era um momento que Deus precisava fazer aquilo. A Bíblia diz que quando Deus tratou dessa forma, o temor de Deus caiu sobre o povo. Então, meus queridos, para que a gente vai tentar enganar? Para que isso? Coisas desnecessárias. Não é? Eu falei, lecionando a revista de adultos, que, aliás, foi aqui na revista de jovens mesmo que eu gravei, aulas anteriores, falando que às vezes o camarada mente sem necessidade. É claro que mentira nunca é necessário, mas às vezes a pessoa mente por costume, por nada. Foi o caso de Ananias e Safira, e que tiveram um fim trágico, mas que Deus nos guarde e nos ajude para que o espírito de Ananias e Safira esteja distante de nós. Então vamos à nossa lição de número 12. Lição 12, 19 de junho de 2022, quando Satanás enche o coração do homem. Quando Satanás enche o coração do homem. O diabo não brinca de ser diabo. Ele tem perícia nisso. Ele vai buscar sempre uma oportunidade contra nós. E se ele encontrar, ele vai encher o nosso coração. Nós não podemos, precisamos vigiar, não podemos dar espaço para ele. Judas foi apóstolo, escolhido pelo Senhor entre os demais. E a Bíblia diz que o diabo encheu o coração dele. Então não brinque. Porque o diabo não vai perder a oportunidade. Se ele tiver uma oportunidade só em toda a sua vida para te destruir, te derrotar, te detonar, ele vai fazer. Então não brinque, peça a graça de Deus sobre a sua vida. Efésios capítulo 4, versículo 27. Simples assim, não deis lugar ao diabo. Eu falo que o diabo é aquele camarada. É como, né? Não é aquele. É como. Sabe quando a pessoa chega na sua porta e bate na porta? Tudo. Aí você abre a porta para a pessoa, só um pouquinho assim, ó, para ver quem é. Aí a pessoa põe a mão na porta, assim, ó, naquela fresta. Aí, não sei o quê. Aí, em vez de fechar a porta em cima do dedo do camarada, você abre a porta mais um pouquinho para ele tirar o dedo. Aí ele enfia a mão e vai entrando. O diabo é assim. Se você der uma brecha para ele, ele vai entrar e vai destruir. Ainda bem que Deus é misericordioso, porque se não fosse a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, quantas vezes o diabo já teve algumas oportunidades? Jesus falou com Pedro, Pedro, o diabo queria se andar com você, Pedro, e eu não deixei. Mas, Pedro, firma seu corpo, Entenda isso, se não fosse a misericórdia e a graça de Deus, o diabo já tinha te destruído, já tinha me destruído. E Deus tem nos guardado. Então, não dê chance, não dê oportunidade para ele. Resumo da lição. Deus não considera inocente aquele que se deixa levar
pelos enganos de Satanás. Ah, coitadinho de Ananias e Safira, o diabo enganou eles. Mas eles abriram o coração, eles deram lugar, eles agiram de forma impensada. Repito o que eu disse aqui já em diversas aulas. Tiago fala sobre o caminho do pecado. E eles tiveram a oportunidade de parar. Opa, parou. Para. E eles não pararam. Deixaram. O diabo foi se aproximando. Eles foram dando espaço até serem envolvidos pelo diabo. Texto bíblico está em Atos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Atos, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Até aí algum problema? Não, nenhum problema. Sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Até aí algum problema? Nenhum. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Olha o que Pedro fala para ele. Guardando-a, não ficava para ti? Pedro está falando, não tinha problema. E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Para que, Ananias? Para que você fez isso? Era só você falar, tem umas dívidas para pagar. Ah, não, tem uma poupança para fazer. Tem uns investimentos. Não vou entregar tudo, pronto. Sem problema. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Levantando-se, os jovens cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste por quanto? Portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Essa ainda teve uma chance maior do que ele ainda. Ela tinha que falar: por que você está perguntando? O que aconteceu? Ananias não te entregou dinheiro, mas ele estava com o coração tão determinado para o pecado que simplesmente foi. Como diz o mineiro, foi indo, e quando perceberam já era longe demais. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. A gente pode enganar ao homem, mas a Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana, não é? Não, e não há necessidade desse tipo de coisa. É simplesmente a gente seguir fazendo a vontade de Deus e permitindo que o Senhor seja realmente o Deus da nossa vida. Queridos, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada.
No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Primeiro ponto, a igreja debaixo do Espírito Santo. Primeiro parágrafo, o mover de Deus em Jerusalém. Havia uma ação de Deus na igreja. Havia um mover de Deus na igreja. Ananias e Safira estavam no meio do mover de Deus, mas não eram movidos por Deus. Ananias e Safira participavam dos cultos, mas não cultuavam com sinceridade. Ananias e Safira estavam num tempo glorioso para a igreja, num tempo que as coisas estavam acontecendo, Deus estava agindo, Deus estava fazendo, mas eles estavam desconectados com aquele ambiente. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Estamos no ambiente em que Deus está agindo, no ambiente em que Deus está movendo, mas estarmos desconectados deste ambiente. Crentes eram batizados com o Espírito Santo, falavam em línguas, pessoas eram salvas, milagres operados pelos apóstolos em nome de Jesus. E Ananias e Safira estão ali como se fossem realmente igreja, mas não eram. Estavam alheios a tudo e pagaram um preço alto por causa disso. Tenhamos muito cuidado. Segundo parágrafo, a união dos irmãos. Uma característica descrita por Lucas, em Atos capítulo 4, é essa unidade da igreja. Ele fala que eles tinham tudo em comum e em nenhum deles tinha falta alguma. Eles vendiam as propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos e cada um era atendido de acordo com a sua necessidade. O que Ananias e Safira está fazendo é quebrar esta unidade, quebrar esta união. Isso é terrível. Deus abomina aquele que dissemina contenda entre os irmãos, aquele que quebra a unidade da igreja. Deus nos chamou para viver em unidade, Deus nos chamou para viver unidos, e nós precisamos desta unidade. Nós precisamos realmente estar ligados a Cristo. Irmão, não quebre a unidade, não quebre. Não há nada mais lindo no corpo de Cristo do que a unidade dos membros. Embora somos membros diferentes, mas precisamos viver em unidade. A união do corpo de Cristo é algo maravilhoso. E Ananias e Safira atentam contra isso. Terceiro parágrafo. O exemplo de Barnabé. O nome Barnabé significa filho da consolação. Foi quem introduziu o apóstolo Paulo após a sua conversão no contexto da igreja. Barnabé tinha credibilidade com a igreja. Então Paulo agora chegou, convertido ao evangelho, e as pessoas vinham, cumprimentavam e não cumprimentavam Paulo.
Eu penso que Barnabé falava, cumprimenta Paulo. Mas ele não não é mais, agora, cumprimenta Paulo. Ele não é mais o perseguidor da igreja. Filho da consolação. Eu preguei uma vez, ensinei, eu acho, numa escola bíblica de obreiros, falando que nós precisamos de pessoas que têm o espírito de Barnabé. Filhos da consolação, que conciliam, que agregam, que traz as pessoas para perto. É claro que houve um rompimento entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos, sobrinho de Barnabé, que foi na primeira viagem missionária, voltou no meio do caminho. Na segunda, Barnabé queria levar João Marcos, Paulo falou que não queria, e acabou que os dois se separaram. Tinha um projeto de Deus envolvido nisso também. Mas Barnabé vendeu uma propriedade que possuía e, por trazer o valor da venda para depositar aos pés dos apóstolos, a fim de ajudar as pessoas que eram pobres em Jerusalém, isso chamou atenção. Chamou atenção. E aí Ananias e Safira queriam fazer do mesmo jeito. Só que fizeram baseados no engano. Não fizeram a mesma coisa. Disseram que estava fazendo, mas na verdade não estava fazendo. Que a gente siga exemplos, que nós tenhamos referenciais, mas que nós sigamos o exemplo dessas pessoas realmente aplicando na nossa vida tudo que elas fizeram e foram de crescimento para a igreja, para o corpo de Cristo. Nós precisamos de referenciais nos nossos dias. Barnabé foi um referencial na igreja primitiva e nós precisamos também de referenciais. Segundo parágrafo, segundo ponto da lição, aliás, uma oferta contaminada pela mentira. Primeiro parágrafo, o conluio entre o casal. Ah, não, mas é só uma mentirinha por algo bom. Não, a oferta está contaminada pela mentira. A oferta é algo benéfico, mas está contaminada pela mentira. Deus não negocia esse tipo de coisa, sabe? Com Deus, os fins não justificam os meios. Tem gente que acha que os fins justificam os meios. Ah, não, a gente está fazendo algo assim. Bem, a gente não deveria fazer exatamente assim, mas a intenção é tão boa, é por uma razão tão boa. Não. Deus não aceita que a gente passe por um caminho espúrio visando fazer algo bom. Para Deus não basta ser bom, tem que passar por um caminho de bondade, tem que promover toda a bondade. Segundo parágrafo desse segundo ponto, a mentira narrada e confirmada. Eles contaram a mentira, eles estavam tão convictos que eles podiam, na hora que chegar ali, falar, Pedro, papai, perdoa a gente, Pedro. Perdoa, tem o resto do dia lá em casa, eu vou lá buscar, desculpa, a gente até combinou mesmo, mas não, eu não posso mentir assim. Eles estavam num ambiente sagrado, combinaram uma mentira em casa, estavam num ambiente sagrado e continuam defendendo a mentira. Não tem nada mais terrível do que gente que mente e você sabe que o sujeito está mentindo, ele olha no seu olho e conta a mentira como se fosse a maior verdade do mundo. É algo terrível, terrível. Deus sempre nos dá a oportunidade de voltarmos atrás, de retrocedermos. Ananias e Safira teve a oportunidade. Eles podiam retroceder. Safira, então, quando chegou e Ananias não estava ali, Pedro perguntou para ela, como eu disse, lendo o texto, ela podia falar, ô irmão Pedro, por que o senhor está fazendo essa pergunta? A ficha dela nem caiu. Com certeza, estavam acostumados a isso, acostumados a mentir. Foram engodados, enganados pela rotina que eles já tinham, pela prática que eles já tinham. Com certeza, com certeza. Então, a mentira foi narrada e ela foi confirmada. Deus sempre dá oportunidade para o arrependimento. Aproveite a oportunidade. Se você precisa se arrepender de alguma coisa, aproveite que você está assistindo essa aula. Aproveite este momento, confesse. Abandone. Procure o teu líder, o teu pastor, falou, me ajuda, por favor, me ajuda. Eu não quero perder a minha vida, eu não quero perder a minha salvação. É importante fazer isso. Não é vergonhoso. Vergonhoso é ir para o inferno. Vergonhoso é ser envergonhado diante de Deus no último dia. Mas reconhecer o seu erro, a sua falha e pedir perdão e se arrepender não é vergonhoso. Terceiro, o julgamento de Deus. Como falamos aqui, para que a igreja não fosse contaminada pela mentira, Deus imediatamente julgou os cônjuges de forma pública. Deus agiu com severidade? Agiu, mas era necessário para aquele momento. A igreja estava no seu momento de expansão, de crescimento,
Sabe? Deus precisava tratar aquilo de forma exemplar. Ah, mas Deus foi injusto com Ananias e Safira. Não, Deus deu para eles oportunidade. Deus precisava tratar daquela forma. E é claro, lembrando sempre que Deus é soberano e o que Deus faz é inquestionável. Terceiro e último ponto. Cuidado com o coração. Primeiro parágrafo. Ananias e Safira, coração iludidos por Satanás. O pai da mentira continua a realizar esses feitos. Continua a fazer isso. O diabo sempre não faz, não tem problema. Ele sempre tenta propor estas coisas. Ele tentou enganar Jesus, tentou ludibriar Jesus, e ele continua fazendo isso. Ele continua propondo mentiras, ele continua fazendo propostas indecentes, ele continua. Que eu e você escolhamos sempre passar pelo caminho da verdade. Arrependamo-nos de todos os males. Escolhamos estar no caminho da verdade. Ter o coração limpo diante de Deus. A mente limpa. Viver em paz, sem medo. E revelando a Deus a nossa verdadeira face. Não que Deus não conheça, mas nós também precisamos exercitar isso. Segundo parágrafo do terceiro ponto. Deus provê o necessário. Deus não depende das nossas contribuições. Deus não depende. Ele é o dono dos recursos. Ele é o dono do ouro e da prata. As nossas ofertas, os nossos dízimos, as nossas contribuições devem ser oferecidas a Deus como gratidão. Como sinal de gratidão a Deus por aquilo que Ele faz por nós. Ah, eu tenho que ofertar porque senão Deus vai me matar. Não, você tem que ofertar como sinal de gratidão. Ah, eu tenho que dizimar para Deus me prosperar. Não, você tem que dizimar como gratidão por aquilo que Deus já te deu. O dízimo não é por aquilo, não é para que Deus faça, é por aquilo que Deus já fez. Dízimo é gratidão, gente. É a oportunidade que Deus nos dá de dizimar, de ofertar, de ser bênção na sua casa. Nós já falamos aqui que, lecionando aqui na Academia de Pregadores, as nossas riquezas concorrem com a nossa adoração a Deus. Não podeis servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e a Mamon, o Deus das riquezas. Então, essas questões financeiras concorrem com a nossa adoração. Abra o teu coração. A bênção de Deus está disponível. Tem gente que deixa de receber a bênção de Deus por mesquinharia, por coisa tão pequena. E terceiro, corações fraudulentos. Lucas nos mostra que Ananias e Safira, Lucas nos mostra que partiu de Ananias a ideia de reter o dinheiro que seria levado para os apóstolos. Partiu dele, mas a mulher concordou. Assim como no Éden partiu de Eva, mas Adão concordou. O que ela tinha que fazer? Não, Ananias, eu não vou participar disso. Não vou participar disso. Quando Safira chegou e Pedro perguntou para ela, podia falar, pastor Pedro, seguinte, Ananias quer que eu minta. Nem sei se ele já veio aí, ele já apareceu aí, mas não foi o que ele falou, não. Nós não podemos declarar fidelidade a pessoas que estão trilhando o caminho errado, de forma que essa fidelidade nossa, essas pessoas, comprometa a nossa sinceridade com o Senhor. É melhor ser sincero com o Senhor do que fiel a homens. Nós precisamos ser fiéis a Deus e fiel também aos homens. Mas se a fidelidade a homens comprometer a nossa fidelidade a Deus, sai fora. Sai fora. Safira deveria falar a verdade. Ela não deveria se deixar levar. Porque ela tentou ser fiel ao marido numa situação de engano, ambos perderam a vida. Que este exemplo sirva para todos nós e que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que nós sejamos fiéis a Deus e nos apresentemos diante dele com os corações limpos, puros e com a consciência purificada. Deus te abençoe. Semana que vem temos a nossa última aula. Um abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial.
Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alan Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.